Neunter Teil, vamos falar sobre os artigos possessivos. Então, na aula 7, nós já vimos alguns deles, vamos dar uma olhada aqui novamente. Temos aqui alguns exemplos para algo que pertence a mim, né? Então, temos aqui auf Deutsch. Das ist mein Stuhl, esta é minha cadeira. Das ist meine Orange, esta é minha laranja. Das ist mein Buch, este é meu livro. E das sind meine Autos, estes são meus carros. Reparem que Stuhl é uma palavra masculina no alemão, Orange uma palavra feminina e Buch é uma palavra neutra, enquanto que Autos está aqui no plural. Sabemos então que quando quisermos formar o possessivo no feminino, temos que pegar o elemento central, né, no caso mein, e acrescentaremos a letra E no final. Só isso. Então, das ist mein Stuhl, das ist mein Buch, para o masculino e para o neutro serão iguais, não vão mudar. E para o feminino e o plural, vamos ver que eles são também iguaizinhos. Então, repare que para a forma feminina nós vamos acrescentar um E no final e para a forma plural nós também vamos acrescentar um E no final. Então, por conta disso, temos aqui os nossos possessivos para algo que é meu, sempre referendo ao gênero do objeto. Então, Stuhl masculino, forma do mein masculino. Então, vimos isso, só que estamos acrescentando agora o plural aqui, né? Então nós não havíamos visto antes o possessivo plural e agora já estamos vendo como eles funcionam. Aqui é a mesma coisa quando falamos que algo é seu. Então, das ist dein Stuhl, das ist deine Orange, das ist dein Buch, das sind deine Autos. Então, mesma coisa. Vamos pegar o elemento central, dein, e vamos acrescentar a letra E, caso o nosso substantivo seja feminino ou plural. E assim, eu montei essa pequena tabelinha, esse pequeno esqueminha, para que vocês consigam organizar isso melhor, né? Então, essa primeira linha podemos utilizar para o masculino, para todos os pronomes, ou seja, algo que pertence a mim, a você, a ele, a ela, a algo no neutro, a nós, a vocês, a eles ou elas, o they, né, do inglês, ou para você ou vocês, porém no formal. Então, na primeira linha, usamos o masculino, usando o Sohn, der Sohn, masculino, o filho. Na segunda linha, o feminino, por exemplo, die Tasche, a bolsa. E na terceira linha, vamos utilizar o neutro, por exemplo, para das Kind, para a criança. E aqui no final, na última linha, vamos utilizar o plural, por exemplo, em Bücher, die Bücher, para os livros. Então, seguindo este exemplo aqui, podemos completar. Se usamos o mein no masculino, sabemos que o mein será idêntico no neutro. E para o feminino, nós vamos utilizar o E no final. E para o plural, nós também vamos acrescentar um Ezinho aqui no final. Então, essa será a forma mais simples que nós utilizaremos aqui para os possessivos. Um detalhe bem importante, na próxima aula, aliás, daqui a 2 aulas, na aula 11, nós vamos ver melhor como que funcionam as declinações no alemão. Então, este caso aqui ele só vai funcionar para a declinação que nós estamos vendo agora, que é a declinação nominativa. Nós vamos ver isso com mais detalhes na aula 11. Então, por enquanto, para essas aplicações que nós estamos utilizando aqui agora, os artigos possessivos vão se comportar dessa forma. Depois vai mudar um pouquinho, mas explicarei como funcionará nas outras declinações. Então, com esse adendo, sabemos aqui como formamos os nossos pronomes, os nossos artigos possessivos. Para eu, né? Algo pertence a mim. Se algo pertence a você, reparem, mesma coisa. O plural, ou desculpa, o neutro será idêntico ao masculino e o feminino será idêntico ao plural, da mesma forma que nós fizemos aqui em cima. Esses elementos aqui podem ser substituídos por este carinha, por exemplo, caso nós queiramos falar que isso, por exemplo, não é meu e nem seu, mas sim dele. Então, no lugar do mein, vamos utilizar sein no masculino. E a mesma coisa, sein no neutro. Feminino, mesma coisa. Vai mudar, né? Vai acrescentar um E no final. E aqui também
vai acrescentar um E no final, no plural. Então, sein, das ist sein Stuhl, das ist seine Orange, das ist sein Buch, das sind seine Autos. Para algo que pertence a ela, vamos utilizar o ia. Então, a mesma coisa. Ia masculino, ia neutro, idênticos. Feminino, acrescenta um E no final. Plural, acrescenta um E no final. Então, se fôssemos substituir este exemplo por este exemplo, vamos ter aqui Das ist ihr Stuhl, das ist ihre Orange, das ist ihr Buch, das sind ihre Autos. Reparem que este I ele será minúsculo. Para algo que pertence a algo neutro, pode ser, por exemplo, sei lá, para uma criança, a uma garota das Mädchen, então um elemento que seja neutro, qualquer elemento que seja neutro. Vamos utilizar, no caso, o sein também, novamente. Então, masculino, sein, neutro sein, e mesma coisa aqui. Acrescento o E no final, acrescento o E no final. Unser, algo pertence a nós, algo é nosso. Então, mesma coisa. Masculino, unser. Neutro, unser. Feminino, unsere. E plural, unsere. Para este exemplo, das ist unser Stuhl, das ist unsere Orange, das ist unser Buch, das sind unsere Autos. Para o ia, algo pertence a vocês. Repare que vai acontecer aqui uma pequena mudança. Vocês podem perceber nessa observação que eu coloquei aqui embaixo. Então, no masculino, vamos utilizar euer e para o neutro, vamos utilizar euer também. Só que no feminino, nós não vamos acrescentar um i no final. Nós vamos inverter as duas últimas letras, se tornando euer no lugar de euer. Então, para o feminino, nós temos eure e para o plural nós temos eure. Então, repare que será um pouquinho diferente. Para algo que pertence a vocês, no informal. Então, usando este exemplo, das ist euer Stuhl, das ist eure Orange, das ist euer Buch, das sind eure Autos. Algo pertence a eles ou a elas, nós também utilizaremos o ia. Mesma coisa. Neutro e masculinos idênticos, femininos e plurais idênticos. E para o formal, que foi o que nós vimos também na aula 7. Então, algo pertence a você ou a vocês, porém no formal. Ia, sempre com I maiúsculo. Ia no masculino, ia para o neutro. Feminino, ihre, plural, ihre. Então, muito cuidado com esses ias. Temos muitos ias aqui, é muito fácil de acabar se confundindo à primeira vista. Porém, analisando, olhando sempre de uma aplicação na frase, podemos distinguir com facilidade se nós estamos falando de algo que pertence a ele ou a ela, né? Que isso aqui, desculpa, eles ou elas, né? Ou se pertence a você ou a vocês, ou se pertence a ela, ou simplesmente o pronome vocês. Então, de acordo com o contexto, nós conseguimos diferenciar esses carinhas. Então, para praticar, montei vários exercícios aqui que vocês podem estar utilizando para praticar. Tem alguns também do livro, vocês podem também utilizar. E aqui preparei um esquema de batalha naval. Então, vocês podem se juntar com algum parceiro ou parceira via Discord, né? Ou então pessoalmente mesmo, depois que acabar a pandemia. Mas recomendo também, se for à distância, via Discord, a se juntar em dupla para brincar de batalha naval. Então, conhecemos, né, o jogo Batalha Naval, que nós preenchemos essa tabelinha com alguns barquinhos. Então, só que no Batalha Naval temos letras e números no lugar dos pronomes e palavras, né, que eu coloquei aqui, né? E para destruir o barquinho do oponente, temos que sugerir um quadrante, né? Temos que sugerir, no caso, uma célula aqui. Para perguntar, por exemplo, que eu quero destruir, eu quero saber se tem um barquinho nessa região, na tabela do oponente, ao invés de falar, por exemplo, sei lá, A2, nós vamos perguntar se esse elemento pertence a este pronome. Ou seja, temos esse elemento aqui, der Hut, já está
marcado aqui para o chapéu e estou perguntando se ele é meu. Então, essa é a ideia. Eu posso fazer a pergunta: Ist das mein Hut? Este é meu chapéu? Ist das mein Hut? Se a resposta for positiva, ou seja, se tiver realmente um barquinho aí, podemos responder: Ja, das ist dein Hut. Então, a resposta tem que condizer, né? Por mais que estamos falando desse quadrante aqui, a resposta tem que fazer sentido. Então, esse chapéu é meu? Resposta positiva, sim, esse chapéu é seu. Se a resposta for negativa, então, nein, das ist nicht dein Hut. Ou seja, se não tiver um barquinho aqui, então vamos utilizar nein, das ist nicht dein Hut. Então, vamos utilizar a negativa. Esse chapéu não é seu.